Estamos ainda em Zacarias, capítulo 12, estamos falando sobre esse momento mais dramático de toda a história. Já falamos bastante sobre o contexto, na última aula falamos sobre esse momento específico, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo ou bem próximo, né? A Bíblia fala muito sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor é quando Jesus vai voltar. Muitas profecias havia algum acontecimento, como a destruição de Babilônia, ou alguma, assim, até mesmo o juízo sobre a terra de Israel. Houve outros momentos na história em que era como se fosse um prenúncio, mostrando alguma coisa sobre o dia do Senhor. Então, os profetas falavam sobre o dia do Senhor, referindo a outros acontecimentos daquela época, ou que iriam acontecer. Mas o dia do Senhor mesmo é quando Jesus vai voltar. E nós temos uma tendência de pensar, realmente nós não sabemos exatamente como vai ser, ninguém sabe, não temos a pretensão de tentar especular ou colocar na ordem exata as coisas que vão acontecer, o que vai acontecer um pouco antes, o que vai acontecer ao mesmo tempo. Não temos as respostas para os detalhes, mas as profecias são como peças de um quebra-cabeça. Uma profecia enfatiza um aspecto, temos falado sobre as lacunas, que às vezes a profecia fala sobre alguma coisa que vai acontecer no final, mas deixa de lado alguns outros acontecimentos que precisam acontecer antes. Então, por exemplo, nós vimos que várias profecias falam sobre a grande guerra que vai ter contra Israel logo antes da vinda de Jesus, mas muitas vezes nós não temos a consciência de que, junto com essa guerra, na mesma época, vai ter essa conversão, vai ter esse momento dramático que Zacarias descreve aqui a partir do versículo 10 do capítulo 12, né? Nós temos falado um pouco sobre isso, e hoje nós temos mencionado, mas nós queremos relacionar, não tentando decifrar tudo, não tentando determinar exatamente o que vai acontecer no mesmo dia, na mesma hora. Será que alguma coisa acontece antes? Será que alguns acontecimentos são progressivos, não acontecem a conversão de toda a nação de Israel? Será que vai ser num instante? Ou será que vai acontecer um pouco antes ou progressivamente? Então, tem várias coisas que realmente nós não sabemos, mas é importante, nós temos informações, nós temos as profecias que nos falam sobre a vinda de Jesus. Então, no versículo, né, nessa passagem de Zacarias, ele não fala especificamente sobre a volta de Jesus. Isso vai acontecer, isso vai ter uma menção mais específica em Zacarias 14. Nós vamos ver isso quando nós chegarmos nessa sequência. Mas o acontecimento de ver a quem eles trespassaram, esse momento dramático que Deus está esperando séculos e milênios para que aconteça, no capítulo 12 não fala especificamente que isso vai acontecer na volta de Jesus. Mas nós já mencionamos que tem outros textos no Novo Testamento que fazem essa relação, e esse é o tema da nossa aula hoje, a consumação de todas as coisas, esse centro da grande guerra que vai trazer o momento de reconhecimento, o momento em que Jesus se revela, como José do Egito se revelou aos seus irmãos, esse momento dramático do reconhecimento, do choro, do lamento, da conexão final entre Jesus e o seu povo de Israel. Esse momento é conectado em outras passagens à segunda vinda.
Vamos orar, vamos pedir graça e iluminação do Senhor nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com desejo de entender mais, não para que nós sejamos aqueles que sabem o que vai acontecer, aqueles que podem prever o futuro, aqueles que têm o conhecimento que mais ninguém tem, mas para que nós possamos aguardar e cooperar e estar preparados para esse grande momento, porque nós não queremos ser espectadores, nós não queremos ser aqueles, inclusive, que vão ter medo e fugir do Senhor na tua vinda ou antes da vinda. Então, tem muitas coisas que nós precisamos saber para estar preparados e para estar atentos nessas coisas que vão acontecer e que vão trazer o fim, a consumação de todas as coisas. Revela-nos, Senhor, prepara o nosso coração e fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Então, vamos ler mais uma vez o versículo 10, Zacarias 12:10, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, essa é a descrição mais clara. Temos outras passagens que falam de arrependimento, Joel 2 fala de arrependimento, Ezequiel 36 fala do retorno à terra e como a nação de Israel vai ser purificada e como Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Tem Jeremias que fala da nova aliança. Então nós temos várias passagens que falam de um momento muito grandioso em que finalmente tudo que Deus preparou ao longo dos séculos e dos milênios vai ter uma consumação, vai ter um fruto, Deus vai encontrar, vai conseguir aquilo que Ele vem buscando todo esse tempo. Mas nenhuma das passagens descreve, como essa aqui, esse momento de choro, esse momento de ver aquele que foi trespassado por eles. Então, é uma profecia singular nesse sentido, mas se encaixa com todas as outras passagens que falam sobre a segunda vinda. Então, já mencionei várias vezes nas aulas anteriores, mas agora eu quero ler especificamente Mateus 24, e vamos ver em Mateus, tem a passagem paralela em Marcos, que não precisamos ler, mas nos evangelhos, os 4 evangelhos, em dois tem o registro de que Jesus, falando da segunda vinda, a sua segunda vinda, ele cita, ele relaciona a segunda vinda a essa profecia de Zacarias. Então vamos ver Mateus 24 e a partir do versículo 29. Como vocês sabem, todo esse capítulo fala da segunda vinda. Ele já falou sobre a abominação da desolação, fala sobre a fuga, fala sobre uma tribulação como nunca houve na história, e essa profecia se cumpriu em parte no ano 70, ou começou antes, 3 ou 4 anos antes, no sítio de Jerusalém por Roma, pelos romanos, e que houve realmente algo terrível, descrito por aquele historiador Joséfos, mas não foi um cumprimento completo, porque toda essa profecia tem relação com a volta de Jesus. Então ele fala, versículo 29, logo depois da tribulação, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Essa é uma profecia, essa descrição do sol, da lua, das estrelas, é uma profecia muito recorrente
Só no livro curto de Joel, ele fala isso 3 vezes, em 2 vezes no capítulo 2 e uma vez no capítulo 3. Ele fala sobre isso, mas Isaías fala, vários outros no livro de Apocalipse fala. Então, esse sinal, essa evidência de que algo cataclísmico está acontecendo, algo que vai abalar. Hebreus 12 não fala sobre o sol escurecer, mas ele fala assim que ainda uma vez abalarei todas as coisas nos céus e na terra. Então tem essa profecia recorrente de que a volta de Jesus será acompanhada por, ou será até precedida por esses sinais no céu, que seriam provavelmente sinais literais, porque isso aconteceu literalmente, não tão grande, mas isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Ficou tudo escuro durante 3 horas, houve um terremoto. Então, esse tipo de sinal acompanhou a morte de Jesus na sua primeira vinda, e foi literal. Então, nós acreditamos que esses sinais sejam literais, realmente vai acontecer algo que vai abalar, que vai escurecer, que a lua se torna em sangue, o sol escurecendo, estrelas caindo, terremotos, essas descrições acompanham várias vezes as profecias do fim de todas as coisas. Então, mas isso também tem relação com aspectos espirituais. Então, esse abalo de todas as coisas significa também que vai haver um abalo, como todo o sistema humano, Babilônia caindo, como descreve nos profetas e também em Apocalipse, as potestades das trevas, as forças de Satanás sendo abaladas. Apocalipse 12 fala que Satanás vai ser expulso dos lugares que ele ocupa, enfim. Então vai acontecer muita coisa e, mais uma vez, nós não temos o cronograma disso, nós não sabemos exatamente se isso tudo acontece num período de 24 horas, ou se isso já vai acontecendo antes. Tem vários aspectos aqui que nós não sabemos, porque Deus também não deseja que a gente tenha esse conhecimento mais específico. Ele quer que nós estejamos preparados e, obviamente, isso vai ser algo que vai causar terror para muitas pessoas. Imagina, assim, você viver, todas as pessoas que passam, que experimentam um terremoto, uma guerra, um tsunami, qualquer tipo de situação, de desastre, de situação assim, isso causa muito terror, isso é o medo da morte, é o medo de tudo que está sendo destruído, aquela coisa assim de Ló, a sua esposa saindo de Sodoma e a mulher olhando para trás porque vai ser destruído tudo que ela tem, mas o coração dela está lá. Enfim, todas essas coisas envolvem muitos aspectos que a gente nem consegue entender plenamente. Mas o que eu quero observar aqui, nosso objetivo é fazer a conexão entre Zacarias 12, 10, essa passagem que fala que o povo de Israel vai olhar, vai ver o Messias, vão prantear por ele e tal. Então, essa profecia, ela tem conexão com outras coisas. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, porque vocês vão ver, no versículo seguinte, Mateus 24, 30, fala assim: então aparecerá no céu. Então, antes já tinha sinais do céu, com todos esses fenômenos. Mas então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que é o sinal do Filho do Homem? O sinal do Filho do Homem, inclusive aqui no próprio versículo 30, ele fala: todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. O que é o sinal do Filho do Homem? É a vinda dele com as nuvens do céu. Isso começou a profecia, vamos dizer assim, original sobre o Filho do Homem e as nuvens do céu, está em Daniel capítulo 7. É uma descrição também sem paralelos, porque em Daniel 7, Daniel descreve como ele viu o ancião de dias, ele viu os tronos, ele viu esse ancião de dias, que é Deus Pai, sentado no trono, e ele descreve toda a cena diante dele. Aí ele fala que ele viu o filho, alguém como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu e se apresentando diante do ancião de dias e recebendo todos os reinos da terra. Então é uma descrição fantástica da segunda vinda. E é muito importante lembrar que Jesus usou muito, né, todos os evangelhos, ele fala muito sobre, Jesus usa esse termo, Filho do Homem. E essa expressão, esse título, Filho do Homem, quem lia os profetas, as escrituras, sabia que o Filho do Homem era esse que viria com as nuvens do céu, como o grande Messias, como aquele que receberia todos os reinos e estabeleceria o reino de Deus. Então nós temos essa descrição, sinais do céu, versículo 29, Mateus 24, 29, e depois a própria vinda do Filho do Homem com as nuvens do céu. Então, por que eu estou colocando aqui? Porque no meio do versículo 30, ele faz uma referência à profecia de Zacarias 12, porque ele fala: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Essa expressão aqui, às vezes a pessoa pode ler e falar assim, mas o que isso tem a ver com Zacarias 12? Justamente porque em Zacarias 12 ele fala que o povo de Israel verá aquele que eles trespassaram, que é Jesus, e lamentarão. Todos os povos da terra. Quando nós lemos em Mateus 24, nós pensamos, todos os povos da terra são todos os povos do mundo inteiro. E pode ser que seja isso. Mas essa palavra, os povos da terra, em outro lugar fala as tribos. Deixa eu até conferir se em Marcos ele fala isso. Deixa eu só conferir aqui. Não, em Marcos ele não faz referência à profecia de Zacarias. Ele só fala do sol escurecer, então verão o Filho do Homem. É Apocalipse que vai fazer uma conexão maior. Mas todos os povos ou todas as tribos da terra, é como em português. Você tem a palavra terra, normalmente faz a distinção colocando, quando se refere à terra como o globo terrestre todo, coloca terra com letra maiúscula. No hebraico não tem letra maiúscula, eles não faziam essa distinção, mas a palavra terra tinha os dois significados. Podia ser a terra como a terra de Israel, ou a terra de qualquer outra nação, uma terra limitada, ou poderia ser a terra toda. Então, não fica claro, especialmente em Mateus, que ele não usa a palavra tribos, mas vamos passar então para Apocalipse para a gente terminar de fazer essa conexão. Mas o que eu estou mostrando é que quando Jesus fala, todos os povos lamentarão porque eles verão o Filho do Homem, ele está se referindo a Zacarias 12. E quando essa referência em Zacarias 12 fala de todas as famílias, todos os povos da terra de Israel. Aqui pode se referir à mesma coisa, assim, porque a linguagem aqui poderia ser os povos da terra de Israel, mas como ele está falando sobre a volta de Jesus para o mundo todo, também pode se referir a todos os povos
da terra toda. Então vamos ver em Apocalipse, capítulo 1, como que é feita a conexão lá. É bem no começo do livro de Apocalipse, e ele começa falando, Apocalipse 1, versículo 4, ele fala que João está escrevendo às 7 igrejas, ele fala do versículo 5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe ou governante dos reis da terra. Então ele qualifica Jesus como a fiel testemunha, o primeiro que ressuscitou dos mortos, e o príncipe ou o principal ou governante de todos os reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. E aí ele já fala, vede, ele vem com as nuvens. Então, se referindo a Daniel 7, né? Ele vem com as nuvens. Jesus também já tinha falado sobre isso. Jesus falou isso mais de uma vez, que ele virá com nuvens e grande glória. É interessante que Jesus, quando Jesus estava diante dos sacerdotes, lembra quando ele foi preso logo antes da sua morte, ele foi levado diante dos sacerdotes, do sinédrio, do conselho lá, e eles foram perguntando, porque alguém estava acusando, porque ele falou que ia destruir o templo, ia reconstruir em 3 dias, e aí o sacerdote perguntou, o sumo sacerdote perguntou para ele, mas Jesus não falava nada, né, não respondia às acusações. Aí o sacerdote ficou meio irritado, falou assim, fala, se você é o Filho de Deus, o que você é, fala o que você... E aí Jesus falou assim, bom, você acabou de dizer, né? Você acabou de dizer, assim, eu estou confirmando, e vocês verão o Filho do Homem sentado à destra do poder e vindo com as nuvens em glória. E aí o sacerdote falou assim, pronto, nós não precisamos mais de testemunha, o cara está blasfemando, ele merece a morte. Mas ele falou diante dos sacerdotes, diante dos líderes da nação, ele falou, vocês vão ver, porque todo olho verá. Então, veja como ele fala aqui em Apocalipse 1, versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Essa é uma das passagens mais conhecidas, nós citamos sempre, que Jesus não vem em secreto, Jesus vem, todo olho o verá. Essa é uma das passagens que nós mais citamos sobre a volta de Jesus. Mas essa passagem, essa afirmação que diz todo olho o verá, né? Então nós temos Jesus relacionando Zacarias 12, vai ter sinais no céu, no quebra-cabeça, isso nos ajuda. Será que toda a profecia que fala sobre sinais no céu está falando sobre a segunda vinda? Não dá para fazer essa afirmação, mas vamos dizer assim, é um ponto de conexão. As passagens que falam sobre os sinais do céu têm a ver com a volta de Jesus e tem a ver com esse momento de todo olho o verá. Agora, quando ele fala todo olho o verá, ele coloca aqui a profecia de Zacarias 12, porque em Mateus 24 fala de lamentação e todos verão o Filho do Homem, mas ele não cita tão especificamente tudo que fala em Zacarias 12. Mas aqui relaciona mesmo. Todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra de Israel, ou toda a terra, se lamentarão sobre ele. Então, aqui nós temos qual a conexão da profecia de Zacarias 12 com outras profecias, com outras passagens. Vai ter sinais do céu,
vai ter a vinda do Filho do Homem e vai ter todo olho vendo Jesus, todo olho vendo, inclusive, nós podemos dizer que na passagem de Apocalipse, mesmo de Mateus 24, a visão, a revelação está ampliando Zacarias 12. Porque, como nós já vimos, os profetas, eles viam de longe, eles recebiam revelações, mas às vezes tinham lacunas, às vezes tinham aspectos que eles não entendiam ainda. E um dos grandes aspectos que os profetas, antes da primeira vinda de Jesus, eles não entendiam, era exatamente como seriam incluídos os gentios, as nações. Eles entendiam que as nações seriam incluídas depois do reino de Deus ser estabelecido na terra, depois de Deus estar habitando em Jerusalém, depois de tudo acertado com Israel, aí viriam todas as nações e serviriam a Deus. Eles não entendiam o tempo dos gentios, eles não entendiam que o Messias seria trespassado, seria rejeitado e que depois disso as nações começariam a entrar e aí então toda a configuração das profecias mudaria. As profecias antigas não estavam erradas, mas tinha lacunas, tinha aspectos que eles não entendiam. E aqui então ele fala: todo olho verá. Então, sim, é no mundo inteiro, todo olho verá, até mesmo. Então, ele ampliou essa visão de Zacarias 12, em que Zacarias estava vendo que haveria um momento em que o povo de Israel, ele começa falando sobre a casa de Davi, os moradores de Jerusalém, mas depois ele fala assim, todas as famílias, todas as tribos, toda a nação de Israel teria um encontro, um momento como Saulo no caminho de Damasco, teria um momento dos céus ser aberto de enxergar, de ver quem é Jesus e de ter esse momento tremendo de reencontro, de restauração, de arrependimento. E aí vem a grande pergunta que nós não temos como responder plenamente, não temos como responder, mas porque a ideia de que essa conversão nacional vai acontecer no momento da vinda de Jesus é um pouco estranho para nós. Porque, assim, eu falo para nós, para o entendimento que a igreja cristã tem tido da volta de Jesus, a ideia sempre e continua sendo, de que no momento da volta de Jesus não tem mais chance, acabou o tempo, o juiz apitou, terminou o jogo, não dá para fazer mais gol, acabou, não tem mais chance para alguém se arrepender. E eu vou até aproveitar aqui, tem vários textos e é difícil a gente, como eu não tenho essa chave, eu acredito que não exista um conhecimento, Deus não vai dar esse conhecimento de dizer, vai acontecer essa conversão, vai acontecer um mês antes, ou como é que acontece isso? Parece que tem várias profecias indicando que a volta de Jesus vai ser durante a grande guerra. A volta de Jesus vai trazer, ele visivelmente voltando, ele vai salvar Israel de destruição, de aniquilamento total. Então, então nós temos uma grande guerra, todas as nações contra Israel, temos Jesus voltando e ele revertendo o resultado dessa guerra, e nós temos o povo de Israel vendo o libertador, vendo o Messias, vendo aquele, não sei exatamente como será, mas lembra como foi quando Jesus apareceu depois da ressurreição? Até um dos discípulos, Tomé, tinha falado assim, alguém tinha visto Jesus antes, ele falou assim, eu não acredito, eu só vou acreditar se eu
se eu vendo alguém que está dizendo que é Jesus, eu vou ter que ver as mãos e o lado dele, eu preciso ver as marcas da crucificação. Mas tem uma descrição de quando Jesus apareceu para os seus discípulos dentro de uma sala fechada. Eles ficaram assustados, acharam que era um espírito, um fantasma. E aí ele falou assim: vem cá, coloca a mão aqui, veja que sou eu. Então, ele revelou para os discípulos as marcas da crucificação. De alguma maneira, a descrição em Zacarias 12 parece que, não sei como que vai ser isso, mas a descrição, se eles vão olhar, eles vão reconhecer aquele que eles trespassaram. Então, de alguma maneira, esse Jesus que vai voltar, ele aparentemente ele vai mostrar como é que as pessoas vão ver no céu, vão ver as marcas das mãos do lado, como é que eles vão ver as marcas da crucificação? Não sei, mas tem essa conotação que a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas, enfim, nós não sabemos se isso acontece tudo simultaneamente. Uma outra descrição que nós temos em Apocalipse 6, quando está abrindo os 7 selos, né? Apocalipse 6, versículo 12, fala assim: olhei enquanto ele abria o 6º selo. Então tinha 7 selos, e ele está no 6º selo, e na verdade o 7º selo é a abertura das 7 trombetas. Então, nessa sequência de 7 selos, o 6º seria praticamente o último selo. O 7º seria só para iniciar um novo ciclo. Então, nesse 6º selo, o que acontece? Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, veja, nós estamos... aqui é mais uma das profecias que faz uma conexão entre esses sinais no céu, de sol, de lua, de terremotos, né? Versículo 13: as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho. Olha que descrição. Quando se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Bom, nessa descrição não fala especificamente da vinda, né? Não fala da vinda de Jesus, mas todos os sinais, né, que são descritos em outros lugares, né? E aqui as pessoas não querem ver. As pessoas se escondem, as pessoas querem até morrer e pedem rochas e montanhas para cair sobre elas, porque elas têm pavor, não só de tudo que está acontecendo, porque haja medo, né, assim, que terror, que momento tenebroso, que momento pavoroso, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas o que acontece, Jesus, em Lucas 21, ele fala: quando essas coisas acontecerem, até meio engraçado, né? Porque Jesus começa a descrever as mesmas coisas, fala sobre os sinais, fala sobre as nações, sobre, né, todos esses tumultos, todas essas coisas pavorosas que vão acontecer. E Jesus fala assim: quando vocês virem essas coisas acontecerem, não fiquem com medo, levantem a cabeça, pulem de alegria, fiquem felizes, porque o dia da sua redenção está chegando. Então nós temos duas reações, né? Eu não sei assim se no meu coração, assim, o que a gente acredita é que Deus vai nos visitar com tanta alegria nesse momento, que a gente não vai olhar para tudo que está acontecendo de pavoroso, mas nós vamos olhar para a nossa grande redenção. Mas quem não está
esperando, quem não tem o coração para esperar com alegria a volta de Jesus, vai ter essa reação que acabamos de ler em Apocalipse 6. Então, a pergunta que fica, né, sem resposta, tá, gente? Eu não tenho a resposta para isso, mas nós temos o seguinte: Zacarias 12 fala de um momento de lamento, ele fala de lamentar, mas é um lamento bom, é um lamento que vai trazer vida. Porque Zacarias 12 fala especificamente, ele fala assim: eu vou derramar sobre eles o espírito de graça, de súplica. Então ele não está falando sobre um lamento que temos em Apocalipse 6, que as pessoas estão lamentando porque a ira de Deus vem, o juízo de Deus vem, e eles estão com pavor porque eles não querem essa ira, e isso é descrito muitas vezes nos profetas. Fala assim, Amós chega a falar assim, né, até falando para o povo de Israel, para o povo de Deus, fala assim: que é isso que vocês estão querendo o dia do Senhor? Não fiquem querendo o dia do Senhor, não, porque o dia do Senhor vai ser um dia de juízo, vai ser um dia terrível, não é um dia bom. Mas, como várias outras vezes fala, que é um dia terrível para quem não está preparado, para quem está esperando, é um dia maravilhoso. Ok. Então, Zacarias 12 está falando sobre o espírito de graça e de súplica, e sobre enxergar finalmente o Messias. E o lamento é o lamento de arrependimento, é o lamento do dia da expiação, é o lamento de tristeza mesmo por ter, durante toda a história de Israel, ter rejeitado o verdadeiro Messias, mas eles estão reencontrando. E já nós vamos voltar para Zacarias, porque tem uma divisão de capítulo. Zacarias 12 vai até o versículo 14, e depois começa Zacarias 13, mas na verdade Zacarias 13, versículo 1, é uma continuação. E ele fala: naquele dia eu vou abrir uma fonte de purificação. Então, toda essa profecia de Zacarias 12, continuando no capítulo 13, é uma profecia de restauração, é uma profecia que combina com todas as profecias que falam de que um dia o povo de Israel vai ser restaurado, eles vão voltar a ter uma aliança eterna com Deus, vão ter um novo coração, vão ser purificados. Todas aquelas profecias se encaixam nesse momento de Zacarias 12. Então, quando Apocalipse 1 e mesmo Mateus 24, quando fazem essa conexão, essa referência a Zacarias 12, como eu falei, tem uma ampliação. Tem uma ampliação. Todo olho verá, não só o povo de Israel. Todo olho o verá. E todas as tribos da terra lamentarão. Aí a grande pergunta é: eles vão lamentar como o povo de Israel, vendo Jesus, vendo o Salvador, reconhecendo que Ele é e se submetendo a Ele voluntariamente, ou eles vão lamentar como Apocalipse 6, quando ele descreve todas as pessoas que vão fugir, que vão se afastar, que vão se esconder, que não querem ver. Eles vão cobrir os olhos, eles vão entrar em cavernas para não ver aquele que está vindo, né? Eu acho que pode incluir as duas coisas, mas realmente não fica claro. Como sempre nós temos a reação errada, porque quando você fala, tem pessoas que vivem a vida inteira longe de Deus, afrontando, rejeitando, não aceitando o convite. Aí, no leito da morte, na hora da morte, aquela pessoa, igual o ladrão na cruz, né? A pessoa, na hora da morte,
ele se arrepende e entra no paraíso. Então, tem pessoas que falam assim, hoje eu estou vivendo do jeito que eu quero, estou desfrutando das coisas que eu quero, mas um dia eu me arrependo. E a gente sempre sabe, a gente sempre fala que o arrependimento não é um botão que a gente consegue, a gente mesmo não consegue virar esse botão na hora que a gente quer. Então, a gente confiar que na hora que Jesus voltar, ou na hora que eu estiver morrendo, eu vou conseguir reverter toda a minha vida, é claro que isso é algo muito arriscado e muito perigoso, e principalmente você contar com isso. Porque a pessoa que se arrepende na hora da morte, como o ladrão na cruz, provavelmente ele não teve um outro momento de graça, ele não teve, isso, lógico, são suposições nossas, a gente não tem esse conhecimento, mas provavelmente a pessoa que tem a graça de se arrepender na hora da morte é uma pessoa que talvez nunca teve a chance verdadeira. Mas todo mundo tem, né, na nossa região, na nossa parte do mundo, todo mundo já ouviu alguma coisa, todo mundo tem chance de ler a Bíblia, todo mundo escuta muitas vezes, mas nós sabemos que o escutar, você pode escutar 1000 vezes, mas tem um momento em que o Espírito Santo realmente toca no coração da pessoa. É nessa hora que nós não podemos rejeitar, porque quando nós rejeitamos aquele que está conduzindo, aquele que está atraindo, isso é muito perigoso, isso pode ser que não haja uma segunda chance. Essas coisas nós não temos conhecimento, nós não temos controle, nós não podemos dizer como Deus age, mas tem aquele texto famoso, hoje, se ouvirdes a minha voz, né, que vocês possam escutar, que vocês possam realmente ouvir e obedecer. Bom, a possibilidade de que, na volta de Jesus, o povo de Israel, isso parece bem claro em Zacarias 12, a possibilidade de que a nação de Israel vai enxergar aquele que eles trespassaram e vai se arrepender, e ampliando em Apocalipse 1:7, que todo olho verá e que todas as tribos da terra lamentarão, eu acredito que há possibilidade de muitas pessoas, naquele momento, não só do povo de Israel, também Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas, então, para mim, essa profecia inclui não somente o povo de Israel. E agora eu preciso fazer um breve parêntese, é um assunto enorme, mas a gente sempre faz referência, e não é o assunto da aula, mas não dá para tratar de toda essa questão de Zacarias 12, da conversão de Israel, do momento mais dramático da história. Deus está esperando durante toda a história que o povo de Israel se arrependa, Ele quer a nação de Israel, é lá que Ele vai estabelecer o seu reino. Então, tem algo muito significativo, muito profético em relação aos descendentes de Abraão, ao povo de Israel, a terra, a cidade de Jerusalém. Tem algo muito literal e muito importante no plano de Deus para a nação de Israel. Mas aí vem o grande mistério. Nós podemos dizer que o momento mais dramático da história, o momento mais importante, o momento culminante de toda a história, é quando Israel reconhece o seu Deus. Mas e as outras nações? Durante esses últimos 2000 anos, que as nações têm feito parte do plano de Deus mais do que Israel. Israel ficou fora. A terra de Israel dominada por outras nações, o povo judeu não fazendo parte, de maneira geral, não reconhecendo o Messias. Então, o que vai acontecer nesse momento culminante
da história. Zacarias, ele tem uma visão que até o entendimento dele seria do povo de Israel. Ele falou sobre Davi, sobre Jerusalém, sobre o povo que trespassou Jesus. Então, é muito claro que há um cumprimento literal, é muito claro que há algo que vai acontecer especificamente com a nação de Israel. Mas nós não podemos ignorar, como Paulo fala em Romanos 11, 25, ele fala: eu não quero que vocês ignorem o grande mistério. Porque o grande mistério, e como eu falei assim, eu só vou citar rapidamente, porque é um assunto enorme, mas ao mesmo tempo é um assunto simples. Porque Efésios 2 diz o seguinte: nós, gentios, que éramos separados de Deus, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11, 12 em diante, ele fala: vocês, gentios, que eram separados de Deus, vocês eram separados da aliança, vocês eram separados da nação de Israel, vocês foram incluídos. E daí ele vai adiante e fala que Jesus, na sua morte, ele quebrou as barreiras de divisão entre judeus e gentios. No capítulo 3 de Efésios, ele fala: eu quero que vocês saibam que Deus me revelou um grande mistério que ficou oculto durante séculos, ou seja, os profetas não sabiam deste mistério. Eles falavam da restauração, eles falavam do reino de Deus, mas eles não entendiam a participação dos gentios nesse reino. Eles não entendiam que nesse momento glorioso, culminante, nesse clímax de toda a história, quando Jesus volta e todo olho verá, eles não entendiam que além dos judeus que vão ver Jesus, que vão ver seu Messias, claro que tem muitos judeus que já reconhecem, hoje já tem gente que faz uma estatística de tipo 1 milhão de judeus messiânicos. Eu acho que ninguém tem condições de saber realmente se... E hoje esse judeu é muito misturado, os judeus se casaram, se misturaram com outros povos, então é até difícil de identificar quem realmente é um judeu messiânico, porque quando eles contam as congregações messiânicas hoje, nessas congregações tem muita gente que não é judeu, mas enfim, tem muitos judeus messiânicos, judeus que reconhecem Jesus como Messias. Esses vão olhar para Jesus quando ele voltar e vão dar boas-vindas, eles vão se alegrar, eles não vão se lamentar da mesma maneira, porque eles já se arrependeram, mas vai ser algo nacional, eu creio nisso. Mas, ao mesmo tempo, em Efésios 3, em Romanos 11, Paulo fala de um mistério em que os gentios se tornam co-herdeiros, membros do mesmo corpo, herdeiros da mesma promessa. Qual que é a promessa? A promessa é a terra, é a cidade, é o reino, são as alianças. Então os gentios, eles entram junto. Quando nós falamos nas últimas aulas que o momento mais esperado, o momento mais dramático da história é quando Deus conseguir com Israel o que ele está esperando. Ele tem uma paixão, ele tem promessas, ele tem uma fidelidade, ele trabalha com o seu povo, vem trabalhando, então precisa ter um cumprimento disso. Mas não vamos nos esquecer que Jesus não tem duas noivas. Ele não está esperando o reencontro com Israel como uma coisa, um departamento, e ele tem a noiva que são a igreja de todas as nações. Não são dois povos. Tem identidades, tem cumprimentos específicos para a nação de Israel, tem essa promessa de uma conversão nacional,
coletiva, algo que Deus vai derramar sobre todo o povo de Israel. Então tem algo específico, mas não são dois povos, duas noivas, um novo homem. Romanos 11 é uma oliveira. Então, só para... É um grande assunto, mas quando nós falamos sobre isso que Deus que vai acontecer na segunda vinda, não podemos fazer tanta separação. Vai haver o que, não só eu, muitos irmãos que estão estudando isso, inclusive alguns judeus messiânicos, muitos irmãos que realmente têm buscado esse entendimento de Israel, a igreja. O que muitas pessoas entendem é que vai haver uma grande tribulação. Isso todo mundo entende que vai ter. Alguns acham que nós não vamos passar pela tribulação, outros que nós vamos passar sim. Todos acham que os judeus vão passar pela tribulação, mas eu creio particularmente que não tem essa separação, que vai, né, toda a igreja, todo mundo vai passar pela tribulação. Não tem duas vindas, não tem um arrebatamento secreto, tem Jesus voltando e todo olho vendo a sua volta. Isso que eu creio. Agora, esse tempo de tribulação, que tem interpretações bem diferentes, esse tempo de tribulação, eu já vou até ler duas passagens que falam sobre isso. Jesus falou, vai ter uma tribulação como nunca antes. A gente olha para a história, a destruição de Jerusalém no ano 70, que houve sofrimento indescritível. Olhamos para o Holocausto, tempo das cruzadas, tempo da Inquisição. Já teve muitos tempos de grande tribulação. Então, é difícil até para a gente imaginar o que seria uma tribulação como nunca antes. Mas tem vários lugares que falam sobre isso. E a ideia, agora, esse ponto é muito importante. E não está assim tão claro. Então, não é fácil de perceber e a gente nem pode ter certeza exatamente como isso vai acontecer. Mas a ideia é que, no fim dos tempos, realmente esse novo homem vai aparecer, vai não só ser algo que Jesus ganhou para nós, ele destruiu as barreiras, nós não precisamos ter barreiras entre judeus e gentios, não são dois povos, duas igrejas, não são, Deus está formando tudo junto, mas com identidades diferentes. Então, nesse final, quando a nação de Israel vai passar por essa grande tribulação, tem muitas coisas especulativas, tem muitas coisas que nós não sabemos exatamente como vai ser, o anticristo, uma construção de um terceiro templo, enganos, formando aliança, quebrando aliança, tem várias profecias importantes, mas não é sobre isso que eu quero falar. Nesse tempo de grande angústia, em todas as situações, até hoje, pelo menos que a gente tem notícia, a igreja não esteve ligada a Israel durante a tribulação. Então, só para mencionar alguns casos. Cruzadas, tempo de angústia para os judeus. Quem causou a angústia? Os chamados cristãos. Os cristãos que mataram judeus e muçulmanos e foi matando todo mundo nas cruzadas. Quem que causou a grande angústia da Inquisição? A igreja. Quem que talvez não tenha causado o Holocausto, mas quem se distanciou, quem ficou desligado de Israel, dos judeus, durante o Holocausto? A igreja. Claro que houve exceções, o refúgio secreto, aquela família na Holanda, e não foram só eles, né? Teve gente que morreu junto com os judeus durante o Holocausto. Então, teve exceções,
Houve pessoas que se colocaram ao lado, mas a igreja como todo não fez isso, e eu não espero nos últimos dias que a igreja, no sentido institucional, a igreja, a organização, também não acho que vai se colocar ao lado de Israel. Mas a ideia, o princípio do que nós vemos, assim, é uma coisa escondida, uma coisa não muito clara, mas se nós entendemos esse mistério que Paulo falou, de que nós somos co-herdeiros, nós somos membros do mesmo corpo, nós somos os galhos da oliveira que foram enxertados, nós gentios, nós fomos enxertados na oliveira, mas a nossa esperança é que os galhos naturais, os galhos originais, voltem para a oliveira, porque vai ser uma manifestação da glória de Deus na terra. E ali em Romanos 11, ele também fala que nosso papel como gentios, como galhos enxertados, é causar ciúme, é fazer com que os judeus sintam ciúme, não medo de nós. A cruz, para os judeus, é um símbolo de tortura na mente, no entendimento dos judeus durante séculos. A cruz é o pior símbolo possível. Então, o que muitos irmãos esperam, muitos irmãos têm enxergado que vai acontecer antes da volta de Jesus? Uma unidade, não só cristãos dizendo, eu vou ajudar vocês, coitadinhos, que estão sofrendo, mas os cristãos se colocando como membros do mesmo corpo. Nós estamos juntos com vocês. Então, pode ser que essa atitude de sofrer juntos, de oferecer a vida, de colocar a vida a risco em favor do povo judeu, isso seria algo diferente e que pode causar ciúmes e que pode preparar o caminho, e que mostra que também, na volta de Jesus, haverá algo muito mais amplo do que só os judeus olhando para aquele que foi traspassado. Então, é algo assim, ainda não muito claro, não sabemos como as coisas vão ser. Tem muitas pessoas, como um exemplo bem conhecido, né? Mike Bickle, que esteve à frente dessa campanha no mês de maio, de 21 dias, que eles calculam que em torno de 5 milhões de pessoas estiveram orando por Israel. Ele é um que fala muito assim, que a grande linha divisória nos últimos dias, no tempo do anticristo, no tempo da tribulação, não vai ser só, como muitas vezes a gente pensa, a marca da besta, eu não vou adorar a besta, mas uma grande marca divisória de quem vai sofrer por Jesus, dar a vida por Jesus, é exatamente a identificação, a solidariedade total com o povo de Israel. Então, são coisas que estamos analisando e orando. Todo o povo de Deus quer entender mais, queremos estar preparados, e nunca pode ser uma coisa muito exterior, como eu não posso ter uma marca na minha mão, não posso colocar um chip, não é uma coisa tão fácil de participar ou de não participar, né? São muitos aspectos que estão sendo ainda investigados para a gente entender mais. Então, eu quero ler em Jeremias, capítulo 30, essa expressão tem uma profecia muito significativa em Jeremias 30, que é de onde vem essa expressão, o tempo da angústia de Jacó. Então, Jeremias 30, uma outra expressão, uma expressão que ele usa aqui, que é usada em vários textos da segunda vinda, é dores de parto, porque aquilo que Deus deseja trazer à luz, né, em Apocalipse 12, uma mulher dar à luz um filho varão, mas essa expressão das dores de parto de um menino que vai nascer, uma criança que vai nascer,
é usado em Isaías 66 como essa nação que vai nascer, que vai ser realmente o povo de Deus. E aqui ele usa isso também no versículo 5, Jeremias, capítulo 30, versículo 5. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz. Perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Então por que vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Versículo 7. Porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Então, esse é um tema recorrente, né? Jesus falou em outros lugares, no livro de Joel, fala, nunca houve um tempo. Joel descreve um exército. Joel fala a respeito assim, de um exército que vem, que vai arrasar tudo, que vai destruir tudo. Então, sobre essa grande batalha final e que prepara o caminho para esse momento grandioso de reencontro com Deus, né? Então, aí ele fala, porque aquele dia será grande, não há outro semelhante, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Então, aqui nós temos, e aí eu não tenho tempo agora mas toda esse capítulo 30 é muito importante, é uma profecia que fala a respeito assim, de que Deus trata severamente com o seu povo, e isso vale para a igreja também. O apóstolo Pedro fala assim, é tempo do juízo começar na casa de Deus. Então, e isso sempre foi a experiência da nação de Israel. Deus sempre tratando duramente com Israel. Porque ele fala assim, versículo 15, aqui Jeremias 30, versículo 15, por que gritas por causa do teu ferimento? Tua dor não tem remédio, né? Você tem uma ferida que não tem cura. Voltando ao versículo 12, teu ferimento é incurável, tua chaga não tem remédio. E depois ele fala assim, quem fez essa ferida em vocês? Fui eu, Deus falando. Mas depois ele fala, mas eu vou curar vocês. Vocês vão ser curados, vocês vão ser restaurados. Então, são essas descrições de um tempo de angústia, essa grande guerra final, tanta coisa difícil acontecendo, mas é exatamente na pior hora, na hora mais difícil, que haverá um grande livramento. E só para confirmar essa expressão, Daniel 12, versículo 1, também usa essa expressão também muito claramente sobre o tempo do fim. Daniel 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Miguel é o grande anjo que luta em favor de Israel. E ele fala, haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então Daniel também recebe essa palavra de que vai ter um tempo de grande angústia, mas Miguel vai aparecer, Jesus vai aparecer para trazer o livramento final, porque ele fala, nesse tempo, livrar-se-á teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Ok, então nós temos... hoje eu não vou conseguir entrar muito nessa questão assim de purificação, mas eu coloquei que o tempo de purificação do povo de Deus é exatamente o tempo de angústia, o tempo de grande tribulação. Daniel fala sobre isso também no capítulo 11, que vai haver grande tribulação, mas que o povo vai ser purificado. E isso é uma preparação para a purificação que vem sobre toda a terra. Quando Jesus voltar, realmente vai haver uma separação, vai haver uma purificação da terra, porque para o reino de Deus se estabelecer na terra, não pode haver mais esse elemento maligno
que é do pecado, da impureza, de toda a contaminação da raça humana. Então vai haver uma grande purificação. E eu vou terminar em Joel, o livro de Joel. Muita gente conhece, principalmente por causa da profecia sobre o derramamento do Espírito Santo, mas eu quero só mostrar as 3 vezes que aparecem esses sinais no céu, no livro de Joel, também para fazer essa ligação. Tem muitas perguntas. Se você está confuso sobre, nossa, mas o que vai acontecer? Como é que vai ser essa união? Quando Jesus voltar, tem chance ainda? Tem tanta coisa que a gente não sabe. Mas vamos olhar aqui no livro de Joel, porque ele faz essa menção 3 vezes dos sinais do céu. Primeira vez no capítulo 2, quando ele está falando sobre esse grande exército, que é um exército de inimigos, é um exército que vem para destruir. Ele fala assim que esse exército arrasa tudo, terra queimada, parecendo até nós sabemos que nos tempos mais recentes o exército da Rússia tem essa estratégia, né? Quando eles estão lutando na Síria, agora na Ucrânia, eles têm o que eles chamam de terra arrasada, eles destroem tudo. Mas esse exército vai fazer isso, vai começar a fazer isso em Israel. Essa é a grande guerra final. E ele fala, eu só vou pegar os versículos 10 e 11, Joel 2, 10 e 11. Diante deles, do exército, treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande o seu arraial, o dia do Senhor é grande e terrível. E aí ele fala no versículo 12, então, como esse exército grande vem, é hora de arrependimento. Esse arrependimento, ele começa antes. Diante dessa profecia do exército, as coisas que vão acontecer, ele chama o povo. O livro de Joel também é muito conhecido no capítulo 1, no capítulo 2, chamando para a assembleia solene, para chorar os sacerdotes, para clamar diante de Deus, para rasgar o coração e não as vestes, para ter um verdadeiro arrependimento. E aí ele fala que vai haver uma grande reviravolta por causa do arrependimento. Por causa do povo se arrepender, aí Deus vai, versículo 20, farei o exército do norte partir para longe. Então, ele vence esse exército que parecia invencível, e aí ele começa a falar da restauração, e no versículo 28 ele fala, e depois. Então, veja bem, a gente não sabe a sequência. Tem arrependimento só por causa da profecia. Como quando Jonas profetizou em Nínive, ele falou de juízo, mas o juízo não veio, porque eles se arrependeram. Então tem arrependimento que acontece por causa da advertência, por causa da profecia. Mas ele fala, agora eu quero que vocês vejam, ele fala, depois derramarei o meu espírito. E não foi isso que Zacarias 12 fala também? Que ele vai derramar o espírito de graça e de súplicas. É o mesmo derramamento? Não sei, mas muitas coisas aqui estão relacionadas. Então ele fala, derramarei o meu espírito, vossos filhos profetizarão, até sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E o que acontece nesse momento do derramamento do Espírito? Mostrarei, versículo 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra que o apóstolo Pedro, ele citou esse texto no dia de Pentecostes. Ele falou, isso é o que Joel profetizou, só que era o começo, porque não aconteceu naquela época e até hoje não aconteceu, não vieram esses sinais no céu. E a minha pergunta, o que nós estamos conectando aqui, é que vai haver
uma purificação. Eu vou falar sobre isso mais na próxima aula, porque Zacarias 13, versículo 1, fala sobre purificação. Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula, purificação do povo de Deus e depois de toda a terra. Mas nós temos aqui, conectado com todos esses mesmos acontecimentos, veja, Zacarias 12, falando sobre todos ali, vendo quem trespassaram, se arrependendo, mas Jesus e Apocalipse 1, eles ligam esse momento de ver Jesus com os sinais no céu. E Joel liga, são peças de um quebra-cabeça que nós estamos procurando unir de alguma forma para entender que esse Espírito, o que é essa profecia? Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. É a grande profecia do último avivamento, é o grande avivamento final. Mas esse grande avivamento final, não estou dizendo que vai acontecer no dia da vinda de Jesus, mas ele está conectando o derramamento do Espírito, a conversão da nação de Israel, todos os povos da terra lamentando, se arrependendo, como num dia de expiação. Ele está conectando com os sinais do céu que estão conectados com a vinda de Jesus. Porque o sol se converterá em sangue. E olha o que ele diz no versículo 32. Então, mais uma vez, nós estamos olhando para essa profecia de Apocalipse 1, que fala: todo olho verá, até aqueles que trespassaram, e todas as tribos da terra, que ele pode estar falando sobre Israel, mas ele também está ampliando para todos os povos da terra. E ele está dizendo, eles vão lamentar. Será que é logo antes da vinda de Jesus, diante do sol se escurecendo, o Espírito sendo derramado? Em algum momento, porque ele fala, Joel fala, derramarei o meu Espírito, vai ter sinais no céu. E versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai ter uma grande colheita. Muita gente vai se converter ao Senhor, como nunca antes. Nós nunca vimos tanta angústia, nós nunca vimos uma guerra como aquela, nós nunca vimos sinais no céu, mas nós também nunca vimos as portas do céu abertas de tal forma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E só para completar, no capítulo 3, quando ele fala da grande guerra, no versículo, todo o capítulo 3 está falando sobre a guerra final, versículo 14, multidões no vale da decisão. Por que no vale da decisão? Porque nessa grande guerra, Deus vai começar a se manifestar. O povo de Israel vai ver quem realmente é o Messias. E multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Isso significa que tem pessoas que vão poder se abrir para a salvação daquilo que vai acontecer bem perto ou na hora da volta de Jesus. E aí ele fala, versículo 15, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor, o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Muitos mistérios, muitas interrogações, mas se nós conectarmos todos esses acontecimentos, nós vamos ver que realmente é um tempo de consumar todas as coisas, tanto o aspecto de que sempre é enfatizado, Jesus vem para julgar, Jesus vem para pôr justiça, Jesus vai vencer e vai matar seus inimigos e tal, mas nós precisamos entender que tem muitas coisas importantes, é realmente a consumação de todas as coisas. Senhor, nós queremos ter essa esperança, queremos ter, ó Deus, a preparação necessária para que a Tua volta para nós e para muitos no mundo inteiro, que a Tua volta não seja uma causa de medo, de terror, mas que seja
uma grande esperança, porque vai haver uma porta aberta, vai haver uma purificação, vai haver a implantação do teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor espera vai acontecer. Nós cremos nisso e nós esperamos isso. E te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.